Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo desse vídeo é falar o porquê que eu andei assim um pouco desaparecida na última semana, né? Na verdade, eu não andei postando muito, não andei falando muito, porque eu estava passando por um momento onde eu, conversando com o meu médico, resolvi que eu precisava pensar em algo que pudesse me ajudar no meu TDAH, uma vez que eu estava tendo algumas dificuldades. Para quem está chegando agora aqui no Interagindo Mentes, eu vou explicar. Meu nome é Elisete, moro na Suécia, sou TDAH, sou mãe de uma TDAH e trabalho numa escola infantil com crianças típicas e atípicas. E descobri e fui diagnosticada com TDAH há mais ou menos 1 ano e meio. E até então, eu decidi que eu não faria eu não usaria nenhum tipo de remédio, mesmo porque eu queria introduzir uma rotina na minha vida, antes de começar com qualquer tipo de medicação, porque eu acredito que na minha concepção, eu queria entender como a rotina iria funcionar, né, na minha vida, uma vez que eu descobri que eu sou TDAH já adulta. E durante esse 1 ano e meio, as rotinas foram boas, muito eficazes, assim, eficazes dentro daquilo que estava até o momento me atendendo. Mas com o passar do tempo, eu vi que mesmo eu tendo essas rotinas, eu não estava dando conta daquilo que eu não estava chegando no ponto em que eu considero bom para minha vida, né? Para que as coisas sejam mais fáceis. E aí eu falei, bom, eu vou ter que conversar com o meu médico. E numa conversa com o meu médico, ele falou, Elisete, não tem problema nenhum de você começar a tomar remédio. Mesmo porque você já é uma pessoa que tem conhecimento do assunto, você já trabalha com uma rotina. Eu acho que realmente você precisa de uma certa ajuda aí. E a rotina e o remédio vai te ajudar a chegar nesse objetivo que você quer. Que deixo claro que o meu objetivo não é ser, agora eu estou completamente curada. Primeiro, que TDAH não tem cura. Segundo, o meu objetivo é ter uma melhor qualidade de vida, junto com os meus sintomas, mas que eu faça que a minha vida ande, né? E aí eu resolvi tomar o remédio. E aí, claro, eu fiz alguns exames, conversei com um psicólogo, com um psiquiatra, fiz exame de sangue, exame para saber se eu era usuária de droga. Aqui você faz muito exame. Bom, enfim, fui aprovada. Tipo assim, fui aprovada para tomar o remédio. E aí, gente, estou dividindo esse vídeo por quê? Primeiro, para falar que agora eu estou tomando remédio. Segundo, para falar como foi a minha experiência com o remédio, que eu achei super importante dividir. Eu sempre apoiei o uso do remédio e da rotina, porque eu acho que os dois funcionam bem. Eu, por decisão própria, eu resolvi começar com a rotina sem remédio. Mas hoje eu vejo que os dois não, eles dão resultado, eles caminhando junto, o resultado aparece. Só que o começar essa medicação para cada pessoa, né, reage de uma maneira. Eu vou contar a minha experiência e espero que no final desse vídeo você deixe a sua experiência. Como foi fazer uso de um medicamento, né, para TDAH? Pelo menos nos primeiros instantes, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Mas eu vou falar da minha primeira semana. Bom, primeiro dia. Eu tomei, já tinha lido a bula, tal, tomei. Normal, cheguei em casa, beleza. Senti um certo cansaço quando eu senti que o remédio estava saindo do meu corpo, terminando o efeito. Mas como o primeiro dia, normal. Logo, no segundo dia, aliás, no primeiro dia, eu já avisei para 2 colegas de trabalho, que eu sou mais íntimas dela, dizendo o seguinte, que se elas notassem algum tipo de alteração no meu comportamento, que elas ficassem ali antenadas, não deixassem eu fazer ou me comportar de maneira adequada, inadequada, enfim. Que eu não sabia que efeito o remédio poderia me dar, mas isso é eu pedindo, tá, gente? Isso é algo particular meu. Eu falei assim, mas você fica de olho, normal. A Elisete tá ok. No segundo dia, eu já levantei bem mais cansada, mas mesmo assim, tomei o meu remédio pela manhã. E aí, eu vi
eu senti que eu estava com uma certa agitação, que eu considero não uma agitação da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais agitada, mas era uma agitação como se eu tivesse algo dentro de mim borbulhando. E eu sentia assim aquela agitação, aquela coisa assim, ui, eu tô elétrica, eu sentia. E ao mesmo tempo eu sentia assim que eu tava começando, eu me senti um pouco tonta, me deu tonturas, a minha vista em alguns momentos embaçou, que isso eu já tinha notado na prescrição que poderia ocorrer. E mas enfim, correu tudo bem, tal, tudo. Só que eu estou tirando carta. E eu também fui treinar no volante, porque meu marido é meu instrutor. Aqui a gente tem essa possibilidade do marido ou de alguém da família ser seu instrutor. E ele mesmo notou que eu estava muito agitada no volante, tanto que eu parei de dirigir e depois viemos para casa. Nisso que eu cheguei em casa, eu cheguei acabada, né? Eu cheguei muito cansada. Né? Eu tive um dia de trabalho e na volta eu voltei dirigindo o carro. Só que eu voltei extremamente, me deu um cansaço, como se eu tivesse participado de um triatlo, sabe? Nadar, correr, enfim, eu estava cansada. E era um cansaço não tanto físico, mas mental. Gente, me deu um cansaço que 1 mais 1 para mim dava 24. Sabe? Assim, eu fiquei muito cansada, né? E eu senti, sim, a minha vista um pouco turva, uma certa aceleração cardíaca, que eu vou ser sincera, eu fiquei com medo. E eu falei, bom, isso é algo que vai acontecer, mas eu sou uma mulher, eu não sou uma criança, né, gente? Eu sou uma mulher de 50 anos. Então, eu já fiquei pensando, meu Deus, será que isso vai me mexer com o coração? E já fiquei um pouco preocupada. Mas normal, tentei manter o máximo de calma, fui tomar um banho de banheira para relaxar. Nada de conversa, nada de... Não, relaxar. E realmente eu senti aquele efeito restante do remédio, embora eu fui voltando normal, sem dor de cabeça, sem tontura, sem nada. Já no terceiro dia, eu levantei com uma dor de cabeça, que eu falei, cara, parou, eu não vou mais tomar isso não. Aí eu cheguei e fiquei, tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo. Peguei e deixei para tomar um remédio no trabalho e conversei com 2 amigas que também têm TDAH, borderline, e essas minhas amigas, é um fato bem interessante, porque quando eu contei que eu era TDAH, que eu coloquei isso, dividi com as minhas colegas de trabalho, eu vi que muitas pessoas tiveram coragem, tipo assim, de sair do armário e falar, eu também sou. Porque não é motivo para ter vergonha, mas eu acho que as pessoas sentem que elas vão ser rejeitadas ou que as pessoas vão olhar elas de forma, será que ela é capacitada para estar aqui? E assim, a gente conversando, tal, tudo, e elas me explicaram que esses efeitos, esses sintomas seriam normais e que eu pudesse me acalmar. E elas contando da história delas, né? E aí eu me acalmei. E quando eu precisava ir até a cidade, eu morrendo de medo de ir até a cidade e esse efeito começar a dar lá, aonde eu tenho que parar. Eu senti, nesse segundo dia eu tenho que parar. Eu tomei o remédio tarde, eu falei, eu vou rapidinho na cidade e se der esse efeito novamente, eu tô em casa. Só que o efeito, eu senti muita vontade, quando eu senti que o remédio estava saindo do meu corpo, eu falei, poxa, não era pra estar tão rápido, mas eu falei, normal, eu vou parar, vou tomar um café, vou tomar alguma coisa, um café, vou comer alguma coisa doce, porque eu fiquei muito sul por comer alguma coisa doce, e comi ali um pãozinho doce, e eu vi que eu me estabilizei, eu dei um tempo na cafeteria, eu pus uma música no fone de ouvido, e normal, mas eu vi que eu não estava como no dia anterior, né? E aí eu fui entendendo que realmente os sintomas a tendência é diminuindo, como o médico já havia me falado e essas minhas amigas também. Ela falou, Elisete, de 1 a 2 semanas esses sintomas vão desaparecendo. E aí, gente, eu acho importante falar isso porque, poxa, a minha filha toma, né, ainda remédio para TDAH. E no início, quando ela tomava,
eu não sabia o efeito que tinha nela, no corpo dela. Então, às vezes, ela chegava da escola, tomava banho, vai fazer lição. E ela estava exausta. Por quê? Porque o remédio estava saindo do corpo dela. E essa exaustão, a pessoa precisa descansar, porque ela já tem, por mais que ela tome o remédio, tenha uma rotina, a criança tem ainda um certo desgaste. Né? Apesar que o remédio está aí para suprir, né, essa dopamina, né, que está baixa, enfim, ele está ali para suprir. Mas quando esse remédio sai do corpo e essa dopamina, aí você sente os efeitos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu estava exigindo dela. E ela, como uma criança, talvez não conseguia descrever o quanto era difícil sentar para fazer uma lição, ou sentar para fazer alguma outra atividade, no momento em que o remédio estava saindo do corpo. E aí eu peguei e fiquei pensando, não só ela, mas talvez um adulto, um adolescente que possa até descrever esse efeito, mas as pessoas ainda não têm consciência do que é. Principalmente quando a pessoa está iniciando um remédio ou até mudando de um remédio. Então eu já tive essa lição e peço perdão, até mesmo para minha ignorância, mas a gente está aqui para aprender, né? Eu não sou médica e foi a minha primeira experiência com o remédio. Já no dia seguinte, né? Na sexta-feira, fine, beleza. Ontem eu tomei o remédio, também me senti super tranquila, não senti aquela palpitação que era o que mais me deixou preocupada. A tontura veio muito leve, mas assim, normal. E também, gente, tem um detalhe muito importante, a alimentação. Por quê? Porque a tontura e aquela ansiedade, sei lá o que, aquela irritação, o fato de eu estou tomando Concerta 18 miligramas e o remédio te tira a fome. E você passa batido, você não sente aquela fome, né? Então você acaba pulando as refeições e o que vai gerando o corpo está queimando energia, ele precisa de combustível. Esse combustível, não tendo no corpo, você vai começando desencadeando mal-estar, tontura, irritação, né? Então é muito importante a gente comer, mesmo que você saiba que você não está com aquela fome, mas faz uma vitamina, come um abacate, come uma fruta, tente se alimentar de alguma forma, tá? Não consigo comer um prato de comida, então, por favor, toma um caldinho de feijão, que é ferro. Poxa, coma alguma coisa que te dê algum tipo de energia, algo que te ajude, né? E é isso que eu tenho feito, né? Então, assim, eu espero, assim, falando agora dos efeitos positivos, eu vi que, claro, aquela agitação que a minha amiga falou que eu estava tendo no segundo dia, que eu sentia que alguma coisa queria sair. Sabe quando você sente que parece que você tá com alguma coisa presa e quer sair, mas você tá ali se controlando? Ela falou, você é agitada, mas aquela agitação não era a sua agitação normal, porque a tua agitação é uma agitação normal, que a gente sabe que você é uma pessoa extrovertida, que você tem essa agitação. Aquela agitação era uma agitação como se você estivesse segurando algo que iria sair, mas você estava segurando. Então a gente via uma certa tensão em você. Então foi interessante eu poder notar esses efeitos e registrar, né? Que isso também é muito importante. Eu vi que eu bebo muito mais água, né? Eu já costumo beber água, mas eu vejo que eu bebo muito mais água agora. O meu senso de concentração, eu posso dizer que melhorou, né? Desses 5 dias eu vejo que, assim, eu não me distraio tanto com o barulho do passarinho. Poxa, eu moro aqui na frente de uma floresta, né? Se eu sento aqui, gente, ó. Se eu sento aqui, além dos bichos que saem lá fora, as pessoas passam, eu me distraio. Se eu sento aqui nessa mesa e essa janela tá aberta, gente, é difícil para que eu mantenha a minha atenção, tenho que manter a cortina fechada. E assim, eu vejo que agora eu tenho mais, assim, concentração. A minha rotina com o remédio, eu vou ser sincera, eu tô vendo já algumas mudanças. Por isso que eu falo, só o remédio ou só a rotina, no caso, se for o caso da pessoa precisar só de uma rotina e ela se dá bem com a rotina,
ótimo, porque tem pessoas que se dá bem só com a rotina. Eu tenho um TDAH leve, não, eu só preciso de uma rotina leve, eu consigo. Mas tem gente que já não consegue trazer essa rotina apenas sem o remédio. E aí a complementação dos dois é perfeita, né? Então eu me sinto mais leve, eu sinto que eu consigo pensar, organizar mais as coisas que eu tenho que fazer. Não sei, eu senti, talvez você esteja pensando assim, mas é porque você agora está tomando remédio, você está pensando assim. Não, eu sinto isso, eu sinto que parece que ligaram uma luz, você entendeu? A luz ligou. Então agora eu tô enxergando as coisas, eu tô vendo as coisas. Era como se a luz estivesse apagada e eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa, mas eu procrastinava, eu me distraía, eu não tinha ânimo às vezes, eu via que Porque até então, quando eu estava seguindo a rotina, eu lutava muito contra esses sintomas, contra essas queixas que o TDAH tem, da procrastinação, da falta de ânimo, de muitas vezes ficar meio deprimido, meio caído. Então, esses dias eu vejo que eu noto já algumas mudanças positivas no meu comportamento e espero ver mais, né? Então, é legal dividir esse tipo de informação com vocês, sendo vocês pais de crianças, adolescentes ou até mesmo adultos com TDAH, ou próprio, né, pai e mãe, porque a gente acaba aprendendo um pouco quando a gente toma um remédio. A gente acaba aprendendo a ser mais empático com outras pessoas, né? Entendendo mais a situação de outras pessoas quando toma o remédio, os efeitos que o remédio causa. E no meu caso, eu posso dizer o seguinte, eu espero que eu fique, sabe, que eu consiga atingir o ponto que eu quero. E o ponto que eu quero não é perfeição, não é cura, porque eu sei que não tem cura, não é eu ficar ligada a 20... Não, o que eu quero é conseguir fazer minhas coisas, é eu não me distrair, eu não me estressar, eu não me procrastinar, é eu não me encostar, não, é eu não deixar me sentir deprimida porque eu não estou conseguindo dar andamento a determinadas coisas. Porque acontece, gente, eu tenho TDAH. E eu não faço vídeo vendendo fantasia, gente. Eu não vou ficar fazendo vídeo aqui, segurando vocês nessa tela, falando, façam a rotina e vai tudo ficar cor-de-rosa. Nós temos altos e baixos, mas o que a gente tá lutando é para ficar aqui. Eu não vou ficar nem aqui em cima, mas também não quero ficar nem aqui embaixo. Eu quero estabilizar, eu quero achar uma linha aonde eu possa seguir. E se der uma declinada, eu sei o que fazer para subir, né? E é esse o meu propósito, e esse é o que eu passo para vocês, porque às vezes eu vejo pais que falam assim, mas meu filho estava indo tudo bem, agora ele deu uma queda. Sim. E o que você tem que fazer? Ver algum tipo de mudança que ocorreu na rotina, um estresse, por exemplo, que essa criança possa estar tendo na escola, um estresse dentro de casa, um alimento que de repente a criança está comendo muitas vezes repetidamente um alimento e esse alimento não está suprindo uma necessidade dela, né? Um excesso de açúcar, enfim, há vários fatores que têm que ser observados. Por exemplo, eu nos 4 dias, eu vou dizer 4 dias, e que eu sentia esse estresse na hora de deitar, esse cansaço, eu usei o meu cobertor pesado, o meu cobertor ponderado, que quem não sabe, eu vou fazer um vídeo, é um cobertor que ele pesa 10% do meu peso, do meu peso, ele é pesado, e quando você coloca no corpo, aquilo te ajuda a diminuir o estresse, ele ajuda a diminuir a depressão, ele tem uma série de fatores que te ajudam, principalmente no sono. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre ele mais tarde. Mas ele foi uma das ferramentas que eu coloquei perto de mim para me ajudar. Os banhos, evitar muito barulho. Eu procurei trazer um máximo de tranquilidade para esse momento, né, que eu estava vivendo, do meu corpo se conectar, se habituar com o efeito do remédio. E até agora, mas calma tudo, tô aqui, deu certo, espero que continue. Agora, gente, vai lá, entra aí nos comentários e me fala qual foi o efeito que o remédio fez para você, positivo ou até negativo, que é importante a gente saber. Lembrando-se que
Cada caso é um caso. Claro que às vezes a maioria das pessoas vão sentir tontura, vão sentir palpitação, que já está lá na receita. Mas se esses sintomas piorarem ou se não terminarem no prazo de uma semana, opa, ou se trouxe algum tipo de incômodo, procure o seu médico. É muito importante. Eu liguei para o meu médico, ele falou, calma. Por quê? Porque depois que eu vi que no terceiro dia eu já não sentia mais nada, no quarto dia eu já estava ótimo. Então, no quinto dia, como tô bem, hoje é o sexto dia, fine, tô legal, já saí ontem com a minha amiga, me diverti, já, sabe, já fui fazer minha corrida hoje de manhã, o efeito já tá acabando, eu tô conversando com vocês aqui e tá tudo bem. Então, deixa seu comentário, porque eu tô curiosa. Fala os efeitos que você teve com o remédio, que o seu filho teve, enfim, manda seus comentários, eu quero saber, porque eu sou tão curiosa. Isso não tem nada a ver com TDAH. Beijo pra vocês e até mais.